Dia, queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. É com muito prazer e alegria que estamos aqui mais uma vez para aprender um pouco mais da porção da palavra do Senhor, que é o nosso pão de cada dia. Antes da gente entrar no estudo, eu peço que compartilhe, que inscreva-se no nosso canal, compartilhe, ative o sininho para você receber informações quando tiver mais mensagens, para que a palavra de Deus possa chegar a muitas pessoas que ainda não ouviram do Evangelho. Que através dessa tecnologia a gente possa estar compartilhando essa maravilhosa dom que Deus nos deu, que é a sua palavra escrita de uma forma explícita, de uma forma clara, para que nossas vidas sejam de acordo com a vontade dele. E o texto para nós refletirmos hoje, ele fica em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Né? Hoje nós vamos refletir aqui sobre a nossa missão com relação ao chamado de Deus. O texto diz assim: vocês, porém, são uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, 9. Os irmãos podem ler e conferir. Muitos cristãos perguntam sobre qual é a missão que ele deve desempenhar nesse mundo. E o que Deus quer de nós? Qual que é o nosso chamado? Tais perguntas são respondidas quando entendemos a nossa identidade. E para saber o que a gente tem que fazer, primeiro precisamos saber quem somos nós. Se você ainda não sabe qual é a sua missão, descubra primeiro quem é você, né? E para isso nós não precisamos de novas revelações para que esses questionamentos sejam respondidos. Infelizmente a gente às vezes corre de um lado para o outro atrás de intitulados profetas, buscando resposta para as nossas vidas, procurando-nos no lugar errado. E a Bíblia é o suficiente e capaz para nos guiar e nos orientar no nosso caminho, né? E o apóstolo Pedro, nesses versículos aqui, ele diz tudo o que nós precisamos saber para sermos autênticos cristãos, aquilo que a palavra nos orienta. Por isso Cristo diz que é para a gente conhecer essa verdade, para a gente buscar essa verdade, que essa verdade vai nos libertar. E ele diz aqui, nós somos geração eleita. Ele mostra que pertencemos a um povo eleito do próprio Deus. Por seu amor e sua graça nós fomos escolhidos dentre todas as pessoas da terra, né, para sermos sua igreja. E por seu amor e graça ele nos escolheu. Assim diz a palavra. E qualquer crise que tivermos de identidade, ela é resolvida com as palavras de Jesus, que diz assim: não foste vós que me escolhestes a mim. Ao contrário, eu vos escolhi a vós outros. Isso você encontra lá em João 15, 16. E nós somos também chamados para sacerdócio real. O que é sacerdócio real? O sacerdote era o único que podia entrar na presença de Deus e mediar o pecado do povo. Pedro utiliza aqui o conceito de sacerdócio real presente
também lá no livro de Êxodo, né? A qual, através de Moisés, Deus disse a Israel: vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Está lá em Êxodo 19, verso 6. Israel fracassou nessa missão de sacerdócio real quando eles deixaram de crer no Messias, né? E eles fracassaram nessa missão porque eles o rejeitaram. E eles não creram que Jesus era o Filho de Deus, o Salvador enviado a esse mundo, né? E não receberam o privilégio de serem sacerdotes reais. No judaísmo, um rei não era sacerdote e um sacerdote não era rei. Mas o Messias, ele é sacerdote e rei. Seu sacerdote é superior ao nosso. Ele é eterno, sumo sacerdote. Ele intercede por nós diante de Deus. Ele cumpriu o papel dele como rei, sacerdote e profeta, né? E Zacarias também profetizou: será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono. Está lá em Zacarias 6, verso 13. Servimos a esse rei e somos o próprio sacerdócio dele, no sentido de que temos o privilégio de entrar na presença de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Você pode confirmar lá em 1 Timóteo 2,5 e em Hebreus 10, de 19 a 25. E também Pedro diz que nós somos nação santa. Isso significa que nós somos separados para servir a Deus. Ser santo é ser separado. A palavra santo quer dizer separado. Então nós somos nação santa. Isso significa separados para Deus. Fomos escolhidos por Deus, somos exclusivos de Deus, né? E também somos separados para servi-lo. E essa é a nossa real ocupação, né? Nós somos santos para servir a Deus. Essa é a nossa ocupação, é para isso que nós somos chamados. Devemos exercer nossa santidade a cada dia em prol do serviço do Senhor. Em Deuteronômio 7, 6, fomos escolhidos por Deus para salvação e santificação. Essa é uma das falas de Pedro aqui. E também a fala dele diz que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Não estamos desgarrados, largados ao vento. Não pertencemos a qualquer um, nós temos um dono, né? Nós somos propriedade do próprio Deus. Somos um bem precioso para Ele, fomos comprados pelo sangue precioso de Jesus Cristo. E o texto coloca ênfase no fato de que somos exclusivos dele, e isso significa que Ele não nos divide com ninguém. Somos só dele. No versículo 9, há uma expressão grega que transmite uma ideia de preservação, né? Seria algo como eu preservo para mim. Eu preservo para mim, no sentido de uma ação contínua ali de tomar posse daquilo que é seu. Não somos valiosos porque somos capazes, não temos autossuficiência por nós mesmos. Somos valiosos porque nós pertencemos a Ele, fomos comprados por Ele. Em Apocalipse diz que Jesus com seu sangue comprou um povo da terra para Deus. Somos povo exclusivo de Deus. E agora Pedro, assim, nesse texto, ele responde as perguntas sobre quem somos nós. Ele também fala
da missão que temos, né? Como nós vimos, a nossa missão é anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A palavra grega aplicada aqui, aretas, ela traduz-se como grandeza ou virtude, que era um termo muito utilizado na época e refere-se aqui aos atributos, né, ou qualidades. E isso significa que nós temos que proclamar essas maravilhas, né? Nós temos que proclamar os feitos dele, do poder, da glória, da santidade de Deus, a sabedoria, a graça, a misericórdia. Nós temos que proclamar isso para todos os nossos irmãos. Então é uma palavra muito interessante, porque isso é feito através da nossa conduta e através da nossa disposição do ide, do pregar o Evangelho, né? Nós devemos testemunhar que somos filhos de Deus, que somos filhos da luz, que não mais pertencemos às trevas que antes nos assolavam, que antes nos escravizava no pecado deste mundo, porque Paulo diz que esse mundo jaz no maligno e a gente, quando não está com Deus, a gente está no mundo, não tem meio termo. Jesus disse que aquele com ele não ajunta e espalha, né? Ou você está com Deus ou você está no mundo, não tem meio termo. O morno, ele é vomitado, né? Deus tem náuseas daquele que não tem uma decisão correta na vida cristã, na vida espiritual, na vida direcionada ao propósito na qual nós fomos criados por Ele. Nós temos que testemunhar que somos filhos de Deus, somos filhos da luz e Ele nos chamou para essa missão, essa posição que Ele nos colocou se torna privilegiada para isso, né? E nós não podemos nos calar, nós precisamos anunciar e deixar transparecer o que Cristo fez por nós. Se a gente está perdido quanto à nossa missão, a gente tem que saber que essa é a nossa missão. Pedro vem aqui nesse texto para esclarecer isso para nós, dizer quem nós somos e o que devemos fazer. Né? Nós somos embaixadores dos atributos do próprio Deus e de seus maravilhosos feitos, né? E será que a gente está tendo essa conduta de acordo com a nossa missão? Será que Cristo está sendo revelado através da nossa vida? Será que as nossas palavras estão apontando para a obra redentora de Cristo? Que é aquela que Ele fez na cruz, uma obra de redenção para que nós pudéssemos ter acesso livre ao nosso Deus. A Bíblia diz que quando Cristo morreu na cruz, o véu que separava rasgou-se de cima até embaixo. Isso é um comparativo à época da tenda onde ficava a Arca da Aliança. Ela era separada, os atos exteriores, outro ato interior, e aonde a arca ficava existia um véu. Só o sacerdote, quando estava em plena comunhão com Deus, ele poderia adentrar no Santo dos Santos, onde a arca estava, para interceder para o povo que estava lá fora. Eles faziam isso uma vez por ano, e nós podemos concluir aqui que quando Cristo morre, esse caminho foi aberto, o véu se rasgou e Ele fez de nós sacerdotes. Hoje nós recebemos livremente o Espírito Santo de Deus e temos acesso a Ele através de Jesus, porque nós não devemos nada. Quando aceitamos a Cristo, nossos pecados são perdoados e Ele nos faz alvos
como a neve. Ele nos transforma. Nossos pecados são abolidos. Nós somos justificados por Ele diante de Deus. É como se nós tivéssemos um boleto imenso a pagar e não temos condições de pagar. Cristo foi lá e pagou por nós. Esse é o verdadeiro evangelho, irmão. É isso que Pedro aqui está chamando a gente a fazer, né? E será que a gente está vivendo mesmo nessa luz? E são questionamentos que a gente deve fazer. E a gente está gastando o tempo da gente com o quê? Nós estamos procurando sombras para recordar nosso tempo de trevas? Ou estamos procurando a luz de Cristo para iluminar o nosso caminho? E essa é a palavra que eu tenho para deixar para vocês nessa mensagem de quem somos e qual é a nossa missão. Esse texto de Pedro esclarece tudo. Eu vou encerrar lendo de novo o texto de 1 Pedro 2,9 e fazendo oração para que nossos dias sejam de luz e que sejam conscientes daquilo que nós devemos fazer para que a obra de Cristo possa ter êxito nesse mundo através de nós. Diz assim: vocês são, porém, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. São algumas palavras que, se aprofundarmos, vamos ver que a nossa missão está toda ali. Amém, meus queridos? Que possa ser a palavra de consolo, a palavra de encorajamento para você que está ouvindo. E não deixe de seguir a gente nesse canal. É um canal que a gente vai tratar somente das coisas de Deus. É o canal Ide e Pregai o Evangelho. Deus colocou isso no meu coração e com algumas palavras assim, de algumas temas diferentes de Bíblia, vamos estar aqui sempre refletindo com os irmãos. Não deixe de nos seguir, de ativar o sininho e compartilhar. Amém? Vamos orar? Deus e Pai querido, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado por estarmos aqui agora, juntos, através dessa tecnologia que o Senhor colocou para que nós possamos ter acesso a pregar a Tua Palavra, a falar do nosso testemunho de vida, de transformação e entendermos melhor as palavras que vêm do Seu Santo Espírito através da Bíblia. Obrigado, Senhor, por todos nós, as pessoas que vão ver esse vídeo, as que estão vendo esse vídeo, e que possam ser edificadas também com essas palavras, que o Senhor possa usar-nos para pregarmos o Evangelho, para fazer com que chegue a todos, né? Porque o Senhor tem um povo escolhido aqui nessa terra, tem um povo separado, tem uma nação para torná-la santa e ser de propriedade exclusiva do Senhor. Nós oramos agradecido, pedimos bênção para todas as famílias que estão enlutadas com o coronavírus e com outro tipo de problema que possa estar passando. Abençoe cada um. Dá-nos, Senhor, um dia maravilhoso na Tua presença. Nós te oramos assim, agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo, a qual nós devemos a nossa salvação. Amém.